Estados de emergência. Até agora tem sido a nossa maior arma, mas será que começa a magoar mais que o que protege? Até quando aguentaremos com esta que tem sido a nossa única resposta à pandemia? Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo episódio de Estado Político. Antes de mais, gostaria de relembrar que este podcast já tem perfil no Instagram, com o mesmo nome. Encorajo todos os ouvintes a seguir este perfil. Vai ser por lá que vou partilhar informações sobre os próximos episódios, onde vou fazer sondagens, porque também estou interessado em saber qual é a vossa opinião acerca dos temas que vou discutir e sobre os quais vou refletir. E tentar entender outros pontos de vista e opiniões é sempre importante e um passo no sentido certo para tentar compreender algo do maior número de ângulos possível. Portanto, considerem-se desde já convidados a passar pelo perfil e a deixar a vossa opinião. Agora, vamos ao que interessa. O que é um estado de emergência? O estado de emergência está desenhado para ser usado em crises excepcionais e é basicamente um período de tempo que é instaurado, no máximo de 15 dias, em que as liberdades dos cidadãos são limitadas ou restringidas e podem ser adotadas medidas excepcionais em setores específicos que o governo pensa que são necessários para poder fazer face a esta crise. Crise esta que pode ser de muitas naturezas, neste caso em particular de saúde pública. Que liberdades é que nos são limitadas neste estado de emergência? Direitos à liberdade e de deslocação. Iniciativa privada, social e cooperativa, entre os quais as autoridades públicas podem requerer apoio aos privados em forma de recursos humanos, materiais, físicos e estruturais, entre outros, preferencialmente por acordos com justa compensação. Podem ser adotadas medidas que assegurem a produção e disponibilidade de bens e serviços, encerramento total ou parcial de estabelecimentos, serviços, empresas ou meios de produção, devendo o Governo continuar a prever mecanismos de apoio social, medidas de controle de preços para combater a especulação e o assambarcamento de produtos e, mais recentemente, limitações nos níveis de ruídos nos edifícios habitacionais para não perturbar trabalhadores em teletrabalho. Quanto aos direitos dos trabalhadores do público ou privado podem ser requisitados para apoio às autoridades e serviços de saúde. Trabalhadores do serviço de saúde não podem apresentar admissão durante o estado de emergência. Regime de teletrabalho sempre que possível. Profissionais de saúde reformados podem ser chamados ao serviço. Direitos de livre personalidade são limitados. Imposto o uso de máscara, controle de temperatura, entre outros. Liberdade de ensino e aprendizagem são limitados. E a liberdade de emigrar ou sair do território nacional e voltar também são limitados. Estas são as principais medidas no plano de estado de emergência. Como é normal, há umas que eu consigo entender melhor que outras. E outras que eu considero ser uma violação demasiado grande aos direitos dos cidadãos. Não porque as medidas que estão previstas não façam sentido de um ponto de vista científico, mas porque quem as exige aos cidadãos que as cumpram não é capaz de reconhecer a dificuldade que é estar sujeito a elas sem o apoio merecido. Duas destas medidas que eu acho que entram nestes parâmetros são o facto dos trabalhadores do serviço de saúde não poderem apresentar admissão e o encerramento total ou parcial de estabelecimentos privados. Porquê? Vamos começar com os profissionais de saúde. Não acredito que existam profissionais de saúde que iriam apresentar admissão como forma de protesto contra o sistema. Mas penso que começamos a caminhar sobre gelo fino quando negamos certos direitos fundamentais aos trabalhadores. Existem certas medidas que, enquanto sociedade, devemos tomar como certas e que devemos esperar que o bom senso dirija as decisões do indivíduo e não uma legislação como esta o faz. Talvez seria mais produtivo legislar incentivos à permanência dos profissionais de saúde em vez de retirar direitos como que a castigá-los para atingir esse fim. Mas todos nós temos visto, nestes últimos anos, que o Governo não está particularmente interessado em dar mais condições a estes profissionais. Vejamos agora o encerramento dos estabelecimentos privados. As empresas privadas, pequenas ou grandes, para além de serem de longe o maior gerador de riqueza do país, têm também sido os maiores massacrados há bastantes anos, não é de agora. Então, se nos focarmos nos pequenos empresários, tem sido estes a quem o Estado mais tem exigido e em quem se suporta para muitos dos seus fundos, e em que tenho a certeza que recairá o peso de reconstruir a economia que já era frágil e que agora está à beira de quebrar. Ainda assim, são estes que mais têm sofrido com os encerramentos.
O que ainda torna isto mais revoltante, e lamento ter de dizer isto, e agora estou a falar para estes trabalhadores, é que se acham que tem sido difícil sobreviver a este confinamento com estabelecimentos fechados, nem imaginam o que vão sofrer quando a economia tiver de ser reconstruída. Pois uma coisa é certa, se já tiveram a oportunidade de ver o plano de recuperação e resiliência, e aconselho que o façam, o que eu não vejo lá especificado é o apoio ao setor privado explicitamente, que sempre sustentou este país e que se viu obrigado a fechar com poucas e más ajudas. O governo, com esta excessividade de estados de emergência, que só se estão a tornar necessários porque não são bem executados, começa a passar a perigosa ideia que um estado excepcional, como o de emergência pode ser usado para a limitação dos direitos dos cidadãos e dos trabalhadores a belo prazer do governo e tirar o que quer a quem quer. Isso é ainda mais evidente quando ainda no início do ano a Ministra da Saúde, Marta Temido, pôs em cima da mesa a possibilidade de requisições civis ao setor da saúde privado, ideia que até já tinha sido lançada pelo Bloco de Esquerda no ano passado, caso os acordos com este setor não fossem possíveis. Quando este setor até já tinha oferecido disponibilidade a março de 2020, quando o Governo pediu, e inclusive já tem aceito acordos com o Estado a preços de custo. Ou seja, não consigo entender como é que a boa vontade do setor privado da saúde em disponibilizar recursos e aceitar responsabilidades, ao mesmo tempo que perde dinheiro com isso, é respondida com a pseudo-ameaça de requisições civis. Resumindo, não só o Governo passa a ideia de que limita as liberdades quando quer, como quer e sem pensar nas consequências, como ainda parece achar que tudo o que não é de graça é caro demais. Esquecem-se é que os trabalhadores dos setores privados, sejam eles pequenos ou grandes empresários, vivem do seu suor, ao contrário do setor público, que só sobrevive com o dinheiro dos contribuintes. A maior parte deles, trabalhadores privados, e não dá nem uma fração dos lucros que devia dar. Também este novo estado de emergência viu ser reforçado à medida de que as operadoras de telecomunicações poderão limitar ou bloquear serviços não essenciais, ou seja, bloquear, por exemplo, o acesso à internet e a serviços como videojogos ou outras plataformas digitais se os serviços críticos do Estado estiverem a ser afetados negativamente pelo excesso de tráfego. Isto inclui todo tipo de serviços como de segurança, de saúde, o SNS, da proteção civil e muitos outros. Como é que vamos saber previamente, enquanto clientes e que pagamos, que o nosso serviço pode ser limitado ou vai ser limitado ou suspenso? Pode esta medida colidir com a obrigatoriedade do teletrabalho e na aprendizagem à distância? Que plataformas é que podem estar sujeitas a estes cortes, visto que nós agora dependemos de um sem número de novas plataformas para poder cumprir, por exemplo, a obrigatoriedade do teletrabalho? Quem vai regular estes cortes no acesso para saber que são efetuados apenas quando estritamente necessário? Existem negócios que foram obrigados a limitar-se às suas operações em plataformas digitais ou online a partir dos seus próprios sites, devido ao facto de terem sido obrigados a fechar espaços físicos. Esta medida poderá afetá-los de forma desproporcionalmente injusta? Todas estas questões ainda estão por responder a esta medida que à partida, não é totalmente desprovida de senso, mas que apresenta a possibilidade real de comprometer todas estas obrigatoriedades que já foram impostas aos cidadãos previamente e as pequenas oportunidades que estes ainda têm de, por exemplo, continuar os seus negócios ou de manter contacto com familiares que já não estão em contacto físico, em contacto próximo, devido ao distanciamento e ao isolamento social. Estamos a pôr também pessoas que possam viver em zonas mais remotas em risco devido à falta de comunicação. Claro que eu não prevejo que estes cortes sejam de grande extensão, não sejam muito demorados, mas são riscos reais e questões reais que não estão a ser respondidas e que apenas foi cuspida esta medida do plano do estado de emergência, mas que não é respondida às questões que levanta. Entretanto, o estado de emergência perde adeptos. Apesar da aprovação do novo estado de emergência, o consenso parlamentar não foi tão grande como já foi no passado. O PSD, CDS, PAN e a deputada não inscrita Cristina Rodrigues votaram a favor deste novo plano de estado de emergência. Já o PCP, PEV, Iniciativa Liberal, Chega e a deputada não inscrita Joacine Moreira votaram contra.
o Bloco de Esquerda absteve-se. Começando por quem votou contra. Jerónimo de Sousa, líder do PCP, defende que, e passo a citar, o estado de emergência e o confinamento são exceção, não são a solução, e que prolongamento é insustentável. Acusa também o governo de normalizar o estado de emergência e que este não tem consideração pela realidade económica e social das famílias e do país. Quanto ao PEV, a deputada Mariana Silva afirma que, e passo a citar, de nada adianta atirar culpas para quem apenas continuou a viver, a trabalhar, a garantir que o país não parava, quer fosse no início da pandemia, no verão ou no Natal. A renovação do estado de emergência volta de novo à consideração desta Assembleia e os verdes continuam sem perceber qual a utilidade desta declaração. Já André Ventura refere que o governo está alheio às dificuldades do pequeno comércio, das agências de viagem, da segurança, dos eventos, das forças de segurança e armadas e da restauração. Na iniciativa liberal, João Coutrinho refere que o ciclo de confinamentos e desconfinamentos tem de acabar e tem de começar a ser postas em prática mudanças reais e profundas na estratégia, apontando como exemplo a testagem em massa a toda a população, o reforço do rastreio e a aceleração significativa da vacinação. A deputada Joacine Moreira resolveu realçar o facto que a saúde mental da população se está a ressentir e que 20% já sofre de depressão e que é necessário precaver uma pandemia de doença mental, pedindo maior investimento na área e reforço de meios humanos. Em relação aos que são adeptos, ainda o são, mas já não tão satisfeitos. A testagem maciça e preparação para o desconfinamento parecem ser os pontos em que todos concordam e referem que têm sido postos de lado. Portanto, não vou realçar esse ponto entre cada um, vou realçar os pontos que cada um fez em particular diferente destes. O PSD responsabiliza o governo por ser, e passo a citar, o pior do mundo no combate à pandemia. Rui Rio afirma também que o governo não tem estado à altura da tarefa e tem faltado a determinação para tomar as medidas necessárias e recomendadas. Pedro Soares, líder parlamentar do Bloco de Esquerda, aponta o dedo ao governo em como este não tem feito o melhor uso das oportunidades e capacidades que lhe têm sido proporcionadas pelo Parlamento e salienta que, passo a citar, a última coisa que o país precisa é de um governo austero que queira ser o campeão dos poupadinhos. No CDS, a deputada Ana Bessa justifica o voto a favor com a necessidade de manter as medidas restritivas para garantir que a pandemia não continue descontrolada, mas realça que é necessário renovar os apoios às empresas. O PAN defende que o sacrifício dos portugueses merece ser mais acompanhado com medidas económicas e sociais mais céleres e sem burocracia desnecessária. A deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, realça as dificuldades dos trabalhadores do setor da cultura e que as ajudas são devidas para ontem e não daqui a umas semanas. Ora, então, comecemos pelo início. Não é todos os dias que eu tenho a oportunidade de dizer que Jerónimo de Sousa e André Ventura têm opiniões complementares, mas hoje, por incrível que pareça, vou fazê-lo. Tanto as famílias como as pequenas empresas chegaram aos limites dos seus financiamentos. Disso não há questão. Em 2020, o número de falências atingiu 4.468 empresas. Imaginem isso multiplicado pelo número de trabalhadores, seja ele 1 ou 100. Os apoios nunca foram tão necessários como agora. Devido a sucessivos meios confinamentos com meias medidas, conseguimos espremer o poder financeiro às famílias de forma extraordinária e conseguimos estabilizar a produção e os serviços das empresas ao ponto de ser mais lucrativo não abrir no desconfinamento, pois isso acarretaria dívidas insolúveis, visto que um próximo confinamento é iminente. Tal como João Coutrinho e muitos outros apontam, a testagem maciça e a vacinação acelerada são a única solução possível e eu nisso concordo a 100%. Assim como desconfinar e deixar a população trabalhar. Porque esse é que é o sustento da nação. Quanto mais depressa arrancarmos o penso, melhor. Vai doer, mas sinceramente eu preferia ter levado um murro há um ano atrás e estar confinado um mês a fio, quando a economia ainda não estava tão fragilizada, do que andar a acumular facadas até hoje, que é o que o governo tem feito à economia. Para o primeiro trimestre de 2021 já está prevista uma perda de 1.000 milhões de euros.
Somemos isso ao recorde de 270 mil milhões da dívida pública que atingimos em 2020. Ouçam, eu não gosto de ser adepto de fatalismos, mas o que eu começo a acreditar cada vez mais, e é algo que tenho vindo a dizer há meses, é que se o processo não for acelerado, vacinações não forem aceleradas, desconfinamento não for acelerado, mas bem desconfinado, vamos ter de começar a escolher entre passar fome ou apanhar Covid, nos extremos. Este confinamento precisa desesperadamente de ser o último. Doa a quem doer, agora é make or break. Porque uma coisa é certa, sem dúvida que o SNS está numa situação vulnerável. Ele nunca foi saudável, para começar. Mas se há coisa que ele não vai sobreviver, é uma população desempregada e incapaz de o financiar como sempre fez. Toda a gente sabe que uma população desempregada é mais propensa a contágio de doenças potencialmente mortais, com maior risco, maior transmissão de doenças. A população desempregada sempre teve este risco, seja em Portugal, seja em qualquer país no mundo. O governo tem que começar a tomar decisões concretas. Meias medidas já não chegam. Foram as meias medidas que nos puseram aqui, entre a espada e a parede. E nós temos que tomar a decisão entre se agarramos a espada com as mãos e arriscamos mais cortes, ou deixamos que a espada nos trespasse de um lado ao outro. É a decisão que temos que tomar agora. Resumindo, eu não quero estar a ser insensível, nem a dizer que quem apanhar Covid apanhou e quem tiver que morrer morre, nós temos que desconfinar. Não, o ponto que estou a fazer é precisamente o oposto. Olhem para o resto do mundo, para a história e principalmente para países com economias colapsadas, como aquela que nós nos arriscamos a vir a ter. Crises económicas também matam. E se continuarmos a ignorar este facto, com balas nos olhos, talvez cairemos no precipício sem nunca ter tocado nos travões. Já quanto ao ponto realçado por Joacine Moreira, não duvido nenhum dos números que aponta, nem discuto a importância da saúde mental nem da depressão em particular. Sem dúvida que é importante e preocupante. A única coisa que temos que ver agora é o maior problema com que temos que nos preocupar? Sinceramente, não acredito que seja, mas uma coisa é certa. O que é bom para a depressão é uma taxa de mortalidade mais baixa e menores limitações à liberdade. Finalmente, os confinamentos são eficazes? Segundo informação recolhida da DGS e do INE, apesar de termos atingido picos no mês de janeiro de 2021 em número de infectados e óbitos e de agora terem voltado a baixar, a média de número de óbitos tem-se mantido ou crescido, pois nas ocasiões em que desceu nunca foi de forma suficientemente significativa para alterar estas médias. Esperemos que isto mude em breve. E tudo indica a que vai mudar em breve. Realço também que quando falo de óbitos não me refiro só à morte por Covid. Logo, a resposta à pergunta aos confinamentos são eficazes? Sim. Os números apontam que durante e depois dos confinamentos os números de infectados e óbitos, respectivamente, diminuem. Mas aqui entra o problema que nos trouxe até ao 11º estado de emergência. Os desconfinamentos sempre foram mal planeados e nunca permitiram que as taxas referidas anteriormente tivessem baixado para valores aceitáveis e comportáveis pelo SNS. Esta montanha russa de desconfinar e pôr de castigo os portugueses tem sido tão desastrosa que às vezes num só mês conseguimos estragar todo o desconfinamento que tínhamos alcançado na primeira metade desse mês. E estragar no desconfinamento com má gestão do governo o esforço que os portugueses fazem durante o confinamento tem resultado que quem ainda é castigado por isso é quem fez o sacrifício de se fechar em primeiro lugar. Os desconfinamentos irresponsáveis são uma ofensa ao esforço dos portugueses e não pode ser mais disfarçada atirando a culpa a estes. Em conclusão, penso que não há ninguém no país que continue a acreditar que confinamentos serão a solução adequada para o futuro, a longo prazo. Sem dúvida que funcionam no que toca à diminuição do contágio, mas não podemos ignorar o facto de que, pondo na balança o impacto económico e social e o impacto na saúde para a vida dos portugueses, os pesos já não são tão diferentes como eram no início da pandemia. E em breve, a saúde poderá muito bem ser o menor dos nossos problemas. Não podemos criar uma crise económica, social e cultural como resultado, como efeito secundário de uma pandemia mal gerida. E quem acredita ou tem a esperança infundada, a ilusão
de que será um plano de recuperação e resiliência e 16 mil milhões de euros que farão com que o desastre socioeconómico que foi o ano 2020 e está a ser o início de 2021 fique no retrovisor, desenganem-se. Portugal atualmente está a sofrer uma hemorragia monetária de proporções colossais e, infelizmente, é minha crença, devido ao que temos visto até agora, que o nosso governo mais depressa adquire 16 mil milhões de pensos rápidos do que uma linha e sutura capaz de diminuir esta hemorragia. Hoje, no 10 palavras ou menos, Facebook proíbe partilha de notícias no feed por parte dos usuários na Austrália. Depois da Google ter ameaçado suspender os seus serviços na Austrália após uma nova legislação que obriga estes gigantes tecnológicos a pagar por partilhar e disponibilizar conteúdo noticioso nas suas plataformas, a Google acabou por aceitar as condições e até já acordou com 450 publicações por todo o mundo para fazerem parte do seu novo modelo jornalístico News Showcase. Esta legislação por parte do governo australiano provém do facto de que, cada vez mais, as receitas publicitárias estão a ser capturadas por empresas como o Facebook e a Google com os seus modelos de aglomerados de notícias. O Facebook recusou aceitar estas condições e optou pela abordagem mais extrema. Centenas de páginas australianas de órgãos de comunicação e até serviços de emergência já estão bloqueadas no Facebook. O Facebook está errado, as ações do Facebook são desnecessárias, autoritárias e vão prejudicar a sua reputação aqui na Austrália, afirmou o Ministro das Finanças australiano Josh Frydenberg. As questões que deixo para vocês são, em relação a este tema, a relação entre os mídia e as redes sociais estão a ser mal interpretadas? Não é benéfico para as próprias publicações que estas redes partilhem o seu conteúdo, visto que isto atrai novas visualizações? Será que este tipo de acordo realça a atual dependência extrema dos mass media nas redes sociais e motores de busca? De que forma é que as publicações podem cativar o público e aumentar a sua exposição de forma independente sem ter que recorrer a estes meios? Ou seja, em 10 palavras ou menos, hoje até são só 8 na verdade, as palavras que escolhi são dependência, monopolização, publicidade, cativar, interesse, exposição, sem intermediários. Obrigado mais uma vez por teres ficado desse lado. Como sempre, está à vontade para submeter as tuas perguntas ou comentários. Podes descobrir como na descrição do episódio ou do podcast. Conta comigo para a semana, à mesma hora, para descobrirmos em que estado realmente estamos.